Muito bem, pessoal, vamos para mais notícias do Cruzeiro. Hoje tem Cruzeiro e Bahia logo mais pelo Campeonato Brasileiro, né, gente? Bora conferir esse compilado de 3 programas esportivos com os comentaristas trazendo as escalações ideais para essa partida e as novidades na escalação. Vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes já peço que você que gosta dos cortes do Cruzeiro, já deixe seu like, se inscreva no canal e já deixe nos comentários seu placar para essa partida de Cruzeiro e Bahia. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! O jogo de hoje à noite também marca o reencontro de Everton Ribeiro com o Cruzeiro. Em 2 anos de história no clube, o meia foi bicampeão brasileiro. Deu 24 assistências e marcou 23 gols. Que golaço! Especial, né? Uma gratidão muito grande pelo Cruzeiro. Vivi grandes momentos lá. E agora a gente sabe que jogar contra não é fácil, tem uma equipe muito qualificada lá. Se voltar ao time titular, Gabigol vai ter outro reencontro. O Bahia, uma das maiores vítimas dele na carreira. É o 4º time que mais sofreu gols do atacante. Em 13 jogos, marcou 9 vezes. Golaço de quem sabe, de quem domina o espaço na grande área! Hoje vai ser o dia de Gabigol receber bem o amigo Everton Ribeiro, mas nem tanto o Bahia. Aquele que sempre aparece nos momentos decisivos! Ô, Henrique, agora a pergunta que não quer calar. Gabigol e Dudu voltam pra Assim, na lata, né? Volta ou não volta? Direto, já vou ser rodeios. Eu tenho falado isso, tem espaço para os dois no time. Passa muito pela postura e comportamento dos dois. Eu acho que eles têm que ser mais participativos. Contra o São Paulo, eu gostei da postura do Cruzeiro como um todo, para marcar também, para reagir depois que perdia a bola. Então, se esses caras vierem com essa cabeça, qualidade técnica, eu não preciso falar. Dudu e Gabigol são muito bons e num jogo como o de hoje, que o Cruzeiro joga em casa, tende a ser um time mais ofensivo, a bola vai passar mais no pé deles perto da área, né? Outro cara que pode voltar hoje, que tem pouca gente falando, é o William na lateral, né? O William foi titular a temporada passada inteira. Disputando a vaga, né? Esse ano caiu um pouquinho de produção, o Fagner jogou contra o São Paulo, mas eu prefiro o William. Eu acho que é um cara recuperável e é um cara que, você tendo ele hoje, você tem um cara que vai até o corredor, avança mais, pode ser uma peça mais ofensiva pro Cruzeiro pegar o Bahia. Então, já que a gente tá falando desse jogo de hoje, vamos ver um provável campinho aí. Nossa equipe aqui tá apostando a volta dos dois, olha ó. lá. Gabigol e Dudu, Então lá. mais Matheus Pereira, mais Wanderson. Seria um time bem ofensivo pro Cruzeiro, aí sem o Christian, sem o Caio Jorge também, que eu acho que talvez até mereça seguir no time. Linha defensiva com o Jonathan voltando a ficar à disposição, cumpriu suspensão contra o São Paulo. O que você falou? Ah, tá, não, você falou, gente. Você aposta na escalação de hoje? Ó, eu tava conversando com uma pessoa aqui agora. E perguntei assim. Eu já te quebra logo de cara. Sabe por que ele erra pouco? Sabe por que ele erra pouco? Porque ele não arrisca. Não arrisca. Não arrisca. Ele não se posiciona. Não é que ele não se posiciona. É pra continuar não aqui falei no programa. não se é pra continuar aqui no programa. Olha o que eles três estão falando de você, Não, cara. Se for pra não levantar, se posiciona. Se for pra Eu tô do levantar, seu fala lado, com o viu, irmão? Comini. De repente a cadeira vazia faz Eu mais estava sentido. conversando agora com uma pessoa e perguntei, gente, isso aqui não é verdade absoluta não, tá? Eu perguntei para uma pessoa assim, teremos grandes mudanças no Cruzeiro de hoje em relação ao Cruzeiro do jogo contra o São Paulo? E essa pessoa me disse assim, acho que não. Ele acha. A pessoa é de onde? Hã? A pessoa é de onde que você conversou? Não posso falar. Da China. Tem boas... É do governo Trump. Tem boas... Tem. Então, para você ver, tem boas informações do Cruzeiro, né? Tem, mas falou comigo, ó, cuidado como é que você vai tratar isso. Certo, não, ele falou assim, acho, né? Acho. Tá, mas eu tenho que cravar, entendi. Não. Não, tenho, ué. Não, tanto que eu ué. perguntei, você acha que o Cruzeiro vai ter mudanças? Eu posso falar. Você acha? Não. Você falou Pergunta pra mim. Explica pra ele. Pergunta pra mim, faça a pergunta Você pra mim. acha que o Cruzeiro terá mudanças profundas em relação ao time que jogou contra o São Paulo? Profundas não, mas eu acho que o Jonathan deve voltar para a zaga. O Jonathan Jesus volta para a zaga e o Gabigol vai tomar um lugarzinho ali no ataque. Tá, Eu e acho agora que o o que Gabigol não você acha? Eu não me posiciono. Mas Não, eu não falei isso, agora não. vamos posicionar, Eu então. não falei isso, não. Pela primeira Falou vez... sim, os três Posiciona falaram. não. Os três Posiciona falaram, não. não se Beleza, posiciona. Só não erra quem não se primeira- arrisca. Pela Os primeira três vez na falaram televisão, que não então, se posiciona. eu acho que o Jonathan Jesus volta e acho que o Dudu volta no lugar do Wanderson. Acho que o Caio Jorge... Quem volta no lugar do Wanderson? O Dudu. Acho que o Dudu começa o jogo e acho que o Caio permanece no lugar do Gabigol. Mas é só a primeira vez na televisão, porque hoje você se posicionou dessa forma lá na rádio. Não, Os mas é o amigos não primeiro dia. reconhecem, Você mas tá eu falando vi. primeira vez, então você está É o primeiro dia que eu... É que ele disse que vai ser a primeira vez. Ele disse que seria a tá. primeira vez.
Se foi a primeira vez na televisão, não é a primeira vez na mídia, porque você já fez isso mais cedo. Quem tá falando foi o Breno Galante. O Gabigol não foi só o Galante, não. Foi o Galante, o Everton e o Elton. E o Elton, nós três, é o trio. É o trio. O Gabigol, você acha que não volta, Valor? O que é um absurdo, né, cara? Eu O Gabigol merece eu acho que jogar o em jogo casa, com pede necessidade. O Gabigol merece mais uma oportunidade. Aqui, por O acaso. Gabigol ficar fora seria mais um absurdo. Dois jogos seguidos é vê se você sacanagem. localiza aí em cima. Aqui, ó, Você essa não é acha boa que o pra jogo você. pede o Gabigol? Vê se você localiza aí em cima uma entrevista que o Wagner Ribeiro deu para um podcast aí, não sei qual, falando que ele acredita que o Gabigol fica só até no meio do ano no Cruzeiro. O Wagner Ribeiro teria dito num podcast. Que nem é empresário dele, mas não é empresário dele. O empresário dele é o Júnior Pedroso. E o que o Júnior Olha, fala? eu acredito que em dezembro, eu vou estar vindo trabalhar aqui na Band Minas de Lamborghini. Eu acredito. Eu não duvido. Eu acredito. Porque o que você já está ganhando, que já dá para comprar. De verdade, eu acredito nisso. Isso. Cara, falar até papagaio fala. Leonardo Jardim falou isso na última coisa. Falar papagaio fala, pô. De onde que tirou isso? De onde, assim, pergunta pro Wagner Ribeiro da cabeça dele. Só te dizer, por que eu discordo de você na questão da característica do Gabigol. Vai puxar saco, o Bahia é um time que gosta muito de construir com zagueiros. Então, pensando no jogador que possa fazer uma pressão maior e tirar essa saída dos zagueiros, eu penso no Caio Jorge. É inacreditável que queiram tirar o artilheiro do time do Para levar preocupação a essa defesa que gosta de sair muito, eu prefiro manter o Gabigol. Não, tudo bem, porque eu vou gerar uma preocupação maior do sistema defensivo do Bahia. É inacreditável, vocês estão querendo tirar o artilheiro do time. O jogo tem duas fases, né? Com e sem bola. Eu tô falando da sem bola, no caso. Mas vocês estão querendo tirar o artilheiro do time, Não, eu só tô falando característica, Mas você tá defendendo a saída do artilheiro do time. O Valor, e pensando... Você tá defendendo mais um jogo sem ele. É porque eu não me apego a nomes, eu me apego a rendimento. Mas é diferente a rendimento, o cara faz 7 gols, ele tá rendendo bem. São 4 jogos sem vencer. O Cruzeiro precisa de vencer em casa. O time do Bahia é um time também que está aí numa sequência boa de invencibilidade também, tá bem. Você não acha que é uma necessidade que ele está falando de ter um cara que sabe fazer gol? Tamanho do Gabigol. É isso. Em vez de preocupar mais com o Bahia, preocupar com o Cruzeiro, de fazer um jogo que ele vá para cima. Você tem que pensar, para você impor o modo de jogo do seu time, você tem que estudar características do adversário, Breno. Isso aí são coisas que não dá para você dissociar. Correto. Então, mas só uma coisa. Quando vai ser possível, então, a gente ver o Gabigol de novo? Porque Thiago, não faz sentido, eu não cara. tenho contato do Jardim, mas eu posso tentar conseguir para você conversar com ele. Tô falando com você porque você está explicando sobre as características. Não, claro, então mas quando você acha que vai ser possível ter o Gabigol de novo? Cara, ele vai... Em que jogo? Em que tipo de característica? A gente está falando de porque algo... para mim hoje ele é perfeitamente cabível. Eu tô falando da minha... Eu tô falando jogo dentro de casa. Gente, eu acho que todos vocês estão queimando largada. A gente está falando de prospecções. E quando sair a escalação oficial às 20h30, pode ser que o Gabigol inicie... Não, mas nós estamos falando em cima do que você falou. Não, mas é a minha visão. Então, a gente está tentando entender a sua visão. Isso, mas ela não é certa. Eu não treino no Cruzeiro. Eu estou falando só o que eu imagino. Mas o Jardim então, pode... Então você admite que você está errado. Que se ela não é certa, ela é errada. É, cara, eu ando errado, eu não faço diferença. O bom que, assim, né? Estamos chegando perto do final de contrato. Você que você não faz diferença. O Valor. Mas você, o Galante e o Elton. Pode ser os meus últimos tempos aqui, quem sabe. Que você, talvez possa ser meus últimos dias. Valor. Mas eu faço na Valor. 10 valores de casa? 11 valor. Valor. Nossa, você fala muito o nome das pessoas. O que eu te agradeço, irmão. Isso aí. Isso que eu falo, desnecessário. Foge do negócio, não tem necessidade. Não tem necessidade. Chamar a atenção do Valor é bom. Valor, pra gente conversar. Claro, vamos lá. Você pensa que é o seguinte, o Cruzeiro vem dessa sequência sem vitórias. Certo. Tem sequência sem vitórias. Sim. O jogo é em casa, com o apoio de sua torcida. O Cruzeiro tende a pressionar a equipe do Bahia. Não é melhor você ter o seu melhor atacante, e eu falo em números, hoje, na atual temporada, é o Gabigol que tem o maior número de gols com a camisa do Cruzeiro. É o jogador que todos nós entendemos que tem capacidade, que tem histórico, que preocupa um zagueiro. Um zagueiro não vai querer deixar ele solo. Ter esse cara no jogo não é mais interessante do que você... Claro, com todo respeito ao Caio Jorge, jogou bem a partida contra o São Paulo, mas o Gabigol é melhor tecnicamente que o Caio Jorge. E esse jogo, para mim, pede um Gabigol. É por isso que eu estou falando sobre esses movimentos que precisam ser feitos nesse Cruzeiro de hoje. De repente ele jogue, o técnico entenda da forma como você está entendendo. Como você entraria? Da forma que eu disse.
com o Caio Jorge no comando de ataque, ao lado do Matheus Pereira novamente. Mas só por ele ser mais físico que o Gabigol? Por ele incomodar mais a saída dos zagueiros. Estou de acordo. Por ele, que o Bahia é um time que gosta muito de construir. Não à toa tem o Santiago. Acho que vocês estão subestimando o Gabigol. Não. Só tô falando. Você e o HG estão subestimando o Gabigol. Só tô falando de característica. Então vai reclamar com o Léo Jardim lá, irmão. Ele também tá. Então tudo bem. Ele vê treino. A melhor pergunta. Ele vê treino e ele escala pra jogo. Ele vê treino, escala pra jogo, escalou o Gamarra. Ele não é? Peraí, cara. Aí você pensa quando é. Quando acerta, você não fala. Eu falo também. Então fala que acertou contra o São Paulo. Eu elogiei o jogo contra o São Paulo. Você fala que aquele jogo foi necessário. Falando a respeito dessas mudanças que o Cruzeiro pode fazer ou não por fazer. Exemplo. Não, só falar. Eu vejo que o jogo do São Paulo foi tipo aquele jogo para dar um choque na equipe geral assim do Cruzeiro. Deu um choque na equipe toda. Fez as 6 mudanças. Foram 7, né? Uma necessária e outras 6. Eu acho que foi um jogo para dar um choque. Eu acho que com esse choque dado, eu acho que todo mundo entendeu o recado e o Leonardo Jardim tende a ir voltando com algumas peças que são importantes. Pelo menos essa é a minha visão. Valutos. Dineno voltando a ser opção depois de quase 8 meses, tem que ter, acho que é uma opção importante e tomara que seja possível para ele ganhar alguns minutos na noite de hoje. Acho que é difícil, mas de repente se tiver essa condição, é um jogador de uma característica totalmente diferente de ataque, o Dineno, é um cara para realmente disputar aquela bola aérea, fazer um pivô, de repente num jogo jogo contra o São Paulo, ele não tem a capacidade de pressionar os zagueiros do São Paulo, mas é um cara que permite, você joga a bola nele, ele consegue prender para o resto do time chegar. Acho que vai ser interessante contar com esse jogador. O Japa está quase sendo liberado também, está no período final de transição. Ontem ele participou de todo o treino normalmente, o Japa. Agora a questão do Bolassi, né? O Bolassi, ele segue entregue a uma preparação física, ele não tem lesão, mas ele ainda está fazendo um trabalho físico específico, né? Lembrando que foi o Leonardo Jardim que acabou identificando que o jogador estava jogando com alguma dor ainda e desde então ele tem feito um longo trabalho físico aí. Tirando isso, o Cruzeiro conta com todas as opções para o jogo de hoje à noite contra o Bahia. Tem uma pergunta para você aqui, Thiago. Posso falar rapidinho? Pois não. Estou com medo que eu vou falar aqui, mas eu acho que o Thiago Fernandes fez uma colocação inteligentíssima aqui. Que o que é raro e que o senhor não respondeu. Várias marcas. Ele perguntou para o Valu e para você, e você esquivou, e eu gostaria de saber. Se o Gabigol não pode jogar hoje, na sua opinião, que você falou, quando que ele vai poder jogar se não é um jogo dentro de casa contra o Bahia, que o Cruzeiro precisa de vencer? Ele é artilheiro, ele é o cara que pode decidir uma partida. Quando que você vai colocar ele, então? Nós vamos responder. Esquivou. Esquivou. Não, é porque chegou uma pergunta de Daniel Almeida para você. Daniel Chatur. Direto de Reinsburg. Thiago, uma pimentinha. Com a volta do Dineno, o Gabigol pode virar o terceiro reserva? Uma loucura. Já que Lautaro, na visão do técnico, está à frente do Gabi? Eu duvido que ele falou isso. Eu juro que eu duvido. Então lê, irmão. Ué, você tá doido? Vou inventar história? Ué, quer xingar o Daniel? Xinga lá, ué. Ô Daniel, pelo amor de Deus, toma vergonha nessa cara, cara. De coração. Eu gosto de você pra cacete. A audiência. Não, eu respeito, adoro ele, inclusive. Mas toma vergonha na cara. Se o Gabigol virar terceiro reserva do Cruzeiro, aí você me desculpa. Aí o erro é da comissão técnica. Se você não consegue recuperar o Gabigol, velho, o cara, velho, é simplesmente o principal centroavante do futebol brasileiro desde 2019. Você não consegue recuperar esse cara, o erro é da comissão técnica, não é meu, não. Nós estamos falando do principal centroavante do futebol brasileiro desde 2019. Que tem gente que acha que ele não deveria ser titular hoje, é isso? Bicampeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil. Mas, tudo bem, ele ser reserva do Dineno e do Caio Jorge. E olha que eu gosto do Caio Jorge. Acho um bom jogador. Agora, você achar que o Gabigol tem que ser reserva desses caras... Pô, bicho, então nós estamos brigando com a história do cara. Ele não acha, meu irmão, ele com tá o futebol desse cara. Ele não pode ser reserva, não. Desculpa, Everton, não pode. Thiago, tem que ser titular, você, cara. independentemente de qualquer coisa. Cara, a verdade é que eu aceitei, eu fingi que aceitei que ele foi reserva no jogo contra o São Paulo e que tudo... E você não entende que foi só um choque. Vamos dar um mexida, vamos fazer isso. Hoje ele vai querer mostrar jogo. Hoje começou com a turma. Você falando do Gabigol, bicho. O cara tem 7 gols em 11 jogos no Cruzeiro. A gente tem que respeitar a história do cara também, né, velho? E aí, falando sério, respeitar o currículo. Eu acho que ele tá quase convencendo o HG. A figura é Gabigol, precisa de respeito. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Pelo que ele já fez. Mas o campo também não tem que ser respeitado?
Acho que ele tomou um choque. Você O Elton foi gaguejou, bem. irmão. Não. Então eu e o Valu temos razão. Acho que ele Obrigado. tomou um choque. Eu e o Valu temos razão. Gente, o Gabigol, o que no campo do Gabigol Ele vai lá, o que liga mal o no campo Jardim do aqui, Gabigol? fala com ele lá. Não, você quer que liga? Liga, pergunta pra ele. Não Qual tem problema, ligar ao vivo, bota ao vivo aqui. Não, campo de treino. E esse aí, hein? Afinal de contas, quem entra jogando no ataque do Cruzeiro? E o meio-campo do time fica como, professor? Pois é, o último treino antes da partida contra o Bahia, sobraram perguntas e faltaram respostas. Apenas o aquecimento dos jogadores foi liberado para a imprensa. Ao contrário dos outros setores do campo, a zaga celeste pelo menos parece definida. Titular absoluto com Leonardo Jardim, Fabrício Bruno deve ganhar novamente a companhia de Jonathan Jesus na defesa do time. Após cumprir suspensão na última rodada, o camisa 34 está liberado para jogar. Outro que pode reaparecer, por enquanto apenas entre os relacionados, é Juan Dineno. O argentino já vem treinando normalmente com o elenco. Japa na transição e Bolassi com um trabalho individualizado continuam fora. Depois de uma vitória, uma derrota e um empate no Brasileirão, o Cruzeiro está chegando à 4ª rodada com possíveis mudanças. Tudo isso em casa, com o apoio da torcida. O Bahia vem de um empate no jogo contra o Mirassol e o Cruzeiro de um empate no jogo contra o São Paulo. Mas é necessário que a gente entenda a dificuldade que é enfrentar uma equipe qualificada como o Bahia, que tem jogadores importantes lá. E esse, um teste agora realmente para o Leonardo Jardim, que vem de 2 jogos em que jogou fora de casa, teve um jogo difícil contra o Mirassol, e o Mirassol está mostrando que não é bobo nesse campeonato. Deu uma goleada que fez cair lá o treinador do Grêmio, que até muita gente falava que ia ser protegido pela diretoria do Grêmio, e foi demitido. Depois teve o jogo contra o Internacional. Jonathan Jesus foi expulso injustamente e aí atrapalhou um pouco o andamento do jogo do Cruzeiro. Contra o São Paulo, eles teve uma mudança de atitude e poderia ter saído até com uma vitória do Morumbi. Hoje, Jardim, é o dia de sair do Mineirão fazendo 3 pontos. Ô, Gão. Oi. Agora eu vou te pedir para escalar a equipe que enfrenta o Bahia, provável equipe que enfrenta o Bahia logo. Tá, quem vai me ajudar é o Popó. O Popó vai me ajudar aqui. O Popó sabe quem, como bom atleticano que você é, né, Popó? Você sabe o time do Cruzeiro de cor, né? Vamos de Cássio, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, William lateral direita e Kaique. Sem inventar moda aqui, tá, Jardim? Sem cismar de colocar o Vidalba ali, tá bom? Lucas Romero e Lucas Silva fazendo aqui essa contenção. E aqui, isso eu não tinha colocado na escalação, mas tem a possibilidade do Gabriel Barbosa não entrar e colocar o Christian para poder fortalecer o meio-campo aqui, ou muito provavelmente colocar o Wanderson no lugar do Dudu para jogar com esses caras mais presos aqui. Evidentemente que ou joga um ou joga outro, porque ninguém vai escalar o time com 12 jogadores, né, gente? Evidentemente. Vamos de Caio Jorge e Matheus Pereira. Se houver a contenção com 3 homens aqui no setor de meio campo, Matheus Pereira fica mais solto aqui para jogar, com o Caio Jorge fazendo a função que ele fez no outro jogo, indo lá para cima e a gente buscando a vitória sobre o Bahia. Agora, Popó, vamos voltar para lá porque o Fael hoje está bravo, tá nervoso. Agora já... Mas o Cruzeiro divulgou uma parcial, essa parcial de 20 mil já garantidos ali para o jogo, mas não divulgou uma nova parcial hoje, então esse número provavelmente está maior. Alguns setores que não iam ser abertos foram abertos lá, né? O Cruzeiro pediu essa carga de ingressos. Hoje é um jogo dificílimo, um jogo em que o Cruzeiro volta a jogar dentro de casa, depois de jogar 2 partidas fora de casa, sendo que a gente ganha do Mirassol. E aí, Isabel, me cria algumas coisas assim, que é mais ou menos assim, quando acontecem as coisas com o Cruzeiro, e por isso eu agradeço a Deus todos os dias por ser cruzeirense, que o que acontece com o Cruzeiro sempre é 10 vezes mais potencializado. Seja para o bem ou seja para a derrota. Tudo no Cruzeiro reverbera de maneira muito mais intensa. O Atlético não ganhou no Brasileiro ainda. Você não vê uma repercussão, nossa, e tal, etc. Até porque eu acho que é normal isso acontecer, não ganhar. O hiato na história foi o que aconteceu de 21 para cá. Né? Isso é um hiato na história do Atlético. O Cruzeiro não. O anormal é o Cruzeiro estar em crise. O que ficou realmente durante um tempo por causa de tudo que fizeram contra o Cruzeiro. O Cruzeiro enfrentou o Mushuc Runa. O Mushuc Runa, salvo engano, teve 2 vitórias, né, dentro da Copa Sul-Americana, merecidas as vitórias, uma delas sobre o Cruzeiro, e ganhou da LDU também. E conversando com os amigos, um amigo meu, na verdade, que mora lá no país, o Mushuc Runa, ele falou, cara, esse ano vocês vão passar um probleminha, porque o Mushuc Runa está com um elenco mais eficiente, está com um elenco bom.
Outra coisa, o Mirassol, que todo mundo falou, custou ganhar do Mirassol. Foi o Mirassol que goleou o Grêmio, gente. Hoje esse negócio de camisa é muito complicado, velho. Agora, teve gente aí que perdeu pro Grêmio, que foi goleado pelo Mirassol, falou que eu sofri para ganhar do Mirassol, ganhou do time das Chiquititas, e eu falei, na hora que enfrentasse esses adversários de forma igual, porque não enfrentou o Cruzeiro e o América de forma igual não, foi com um jogador a menos, a coisa ia complicar. Realmente, eu não vi o Matheus Pereira nos últimos clássicos, acho que foi muito desigual isso aí. Nossa, quebrou. Isabel Guimarães. Quebrou. O cruzeirense, ele sofre de uma esquizofrenia. Sua vara não resistiu não, viu, Galo? Tem mais aqui, ó. O cruzeirense sofre de uma esquizofrenia única. Ele faz afirmações, sou o verdadeiro time do povo. Uma hashtag que o departamento de marketing colocou. Dizem que somos loucos da cabeça, ninguém falou. Na Argentina, todo mundo fala do Cruzeiro. Os canais ESPN, todo mundo fez pesquisa. Ninguém citava o Cruzeiro nas pesquisas. Então, esse negócio de que tudo aqui reverbera mais é síndrome de quem é pequenininho. Toda hora quer afirmar que é grande. Quem é grande mesmo não precisa dessa autoafirmação o tempo todo. Bebel, só para terminar esse debate, se você for na Argentina e pesquisar qual que é o time que mais ganhou de argentinos, você não chega nem perto. Esse time é o Cruzeiro. Se você for olhar o time que mais participou em Libertadores, esse time é o Cruzeiro. Dizem que somos loucos da cabeça, você não tem capacidade de construir uma música igual. Você tem 3 musiquinhas no estádio só. Musiquinha, tipo assim, de uma sílaba, uma frase só. Vocês não têm capacidade de criar uma música dessa. É o máximo que vocês conseguem fazer. Pronto, direto. No final você não ganha mais. Eu rodando a camisa e hino já é o suficiente para calar a boca da torcida do Cruzeiro. Licença, irmão. Sobre o que você falou de Argentina, o Galo é o time que mais eliminou a Argentina em mata-mata de Libertadores. O Cruzeiro não está nem nesse top 4, top 5. Desde 1977 não elimina o Argentino em mata-mata. Só disputa Libertadores. Então, dá licença, eu só queria rodar a camisa. Ficha técnica celeste na tela, Miltinho. Ficha técnica celeste na tela. Árbitro Flávio Rodrigues de Souza, assistente Danilo Ricardo Simanis, Daniel Luiz Marques, Yuri Elino Ferreira da Cruz e Gilberto Rodrigues Castro Júnior, que tem algo polêmico envolvendo essa arbitragem. Lembra de alguma coisa, Galo? Temos sim. O Flávio Rodrigues, por exemplo, contra o mesmo Bahia, ele anula um gol por uma condição de interpretação do Caio Jorge, num jogo do Mineirão, em que o Cruzeiro poderia sair vitorioso naquela partida, mas anularam um gol legítimo do Cruzeiro. O VAR é o mesmo VAR do jogo contra o São Paulo, salvo engano. E aí fica aquele questionamento das pessoas que às vezes viram e falam assim, mas vocês questionam demais a arbitragem. É melhor ter um cuidado, às vezes, porque é o 3º ano seguido que o Flávio Rodrigues vai apitar um Cruzeiro e Bahia, em que, sendo que o último que teve no Mineirão foi ele que apitou, e teve uma polêmica sobre isso, né? E eu acho que o Flávio também passa por aquele momento do síndrome do árbitro popstar, que é aquele cara que começa a ter notoriedade e acha que a figura dele é mais importante do que a partida. Aí começa com gestual, começa com aquele jeito, sabe, de arregala os olhos, conversa demais, fala muito, quando na verdade tem que passar extremamente despercebido pela partida. E para arrematar, a gente adiantou aqui ontem, Dineno de volta, o Gão. O Cruzeiro anunciou que ele está entre os relacionados para a partida e também mostrou algumas imagens que a gente vai ver na sequência aí, já nos treinamentos. A gente falou sobre isso ontem, né, por uma foto que tinha dele no treino, mas está de volta aí. Fiz a comparativo do jogo em que ele saiu lesionado, né, naquela ocasião no Mineirão. E hoje, por exemplo, você vê que o Dineno, por exemplo, ganhou um pouco mais de força muscular, né? E ontem eu falei no programa, repeti algumas vezes aqui, que parece que no México, e é uma informação que chega, não se trabalha tanto com essa condição de ganho de força e de massa muscular. Já no futebol brasileiro é um jogo de mais contato, é um jogo de encurtamento de espaço, e é necessário que isso aconteça. Talvez, e aí é só uma hipótese, né? A gente veja o Dineno se lesionando menos agora por ter ganhado essa força muscular aqui. Já que na última vez em que o Cruzeiro precisava dele, ele jogava uma partida, faltava 2, e não é culpa do jogador. E vale dizer também que o Cruzeiro demitiu o preparador físico. Nós vamos falar daqui a pouco, não adianta. Pode colocar então rapidamente, só para arrematar, que eu quero passar a ficha técnica do América, mas o Omar Feitosa, preparador físico fixo do Cruzeiro, ele foi demitido, tá aí a manchete do noataque.com.br.
Eu não sou louco de colocar a culpa no profissional devido a algumas coisas lá, porque eu entendia que o jogo do Diniz era um jogo que me irritava bastante, eu não via intensidade, era diferente do jogo do Fluminense, que algumas vezes eu via que o Fluminense, quando o Diniz estava lá, aumentava o ritmo da partida, o Cruzeiro não fazia isso, talvez por uma dificuldade e por uma diferença técnica também, devido aos jogadores que tinham na saída de bola do Fluminense com os jogadores que tinham na saída de bola do Cruzeiro aqui. Verdade é que começa uma mudança importante e significativa na hora que você fala de condicionamento físico dos jogadores, né? O Omar Feitosa estava aqui exatamente nesse momento de recuperação de alguns jogadores, mas ele não vai fazer parte mais da comissão técnica fixa do Cruzeiro. E agora vamos ver o que muda agora, principalmente nessa parte de intensidade e jogo do Cruzeiro. Não estou colocando culpa nele, mas é necessário que a gente entenda que essa mudança é uma mudança que reverbera muito dentro das quatro linhas. É isso aí, pessoal. O técnico cruzeiro, Leonardo Jardim, já definiu com quem vai contar para o jogo contra o Bahia pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para essa quinta-feira, dia 17, no Mineirão, às 21h30, e a lista de relacionados para a partida tem uma novidade. O atacante Juan Dineno está entre os atletas à disposição do treinador. Dineno é concorrente direto de Gabigol por uma vaga no time, mas ainda não tem condições físicas para a titularidade. O jogador está fora de combate desde agosto do ano passado, quando se machucou em uma partida contra o Internacional no Mineirão pelo 2º turno do Campeonato Brasileiro. Há outras dúvidas na defesa e no ataque. Jonas de Jesus volta de suspensão e briga por uma vaga com Lucas Vidalba, que teve boa atuação diante do São Paulo. No ataque, Wanderson é o favorito na disputa com Dudu. Vou ficando por aqui, mas já deixe nos comentários o seu placar de Cruzeiro e Bahia. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para que eu sempre possa estar trazendo mais cortes do Cabuloso para você. Até o próximo vídeo!